Enquanto você abre a sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 6, que será o texto que nós vamos estudar hoje. Eu acho fantástica essa história. Eu quero fazer uma alusão rápida ao que nós estudamos na lição da Escola Sabatina hoje, essa semana que passou, sobre o propósito do dízimo. E quero agradecer a você que tem entregado o seu dízimo fielmente ao Senhor. Não para a igreja, mas para o Senhor. A gente não devolve dízimo para a igreja, a gente devolve na igreja para o Senhor. E na igreja adventista, como esse dízimo é usado? Esse dízimo é usado para sustentar a atividade missionária de pessoas que se dedicam exclusivamente à pregação do Evangelho. Eu estava pensando hoje que uma partezinha do dízimo que você entregou hoje, entregou essa semana, ou entregou ano passado, está me ajudando num trabalho que eu vou começar a fazer mais tarde hoje. Hoje vou começar uma viagem de 21 dias. Vou estar indo agora para a África do Sul, vou ter um encontro com pastores de uma união lá da África do Sul, vamos ter reuniões de treinamento durante essa semana com pastores lá da África do Sul. Depois de lá vou estar indo para a Letônia. Você já ouviu falar na Letônia? Sábado que vem vou estar pregando numa igreja em Riga, na Letônia. Eu já estava olhando, agora há pouco estava checando a temperatura, vai estar menos 12 Fahrenheit. Não, menos 12 Celsius. Menos 12 Celsius. Vai estar lá sábado que vem. E eu estou pensando como é que eu vou fazer, né? E o pastor disse: olha, não se preocupe, porque a gente pode, se um irmão não der carona para a gente, do hotel até a igreja, a gente pode pegar transporte público. E eu pensei assim, menos 12. Mas depois de lá, e aí vamos ter treinamento com os pastores ali daquela região de Riga, da Letônia. Eu já vi que tem muitos russos ali morando na Letônia, tem gente da Romênia morando na Letônia. Nós temos fiéis irmãos da igreja ali. Depois dali eu estou indo para o Brasil, vamos em Brasília ter uma reunião também com pastores, líderes dessa área que a gente trabalha de toda a América do Sul. Vão estar ali para uns 4, 5 dias de reuniões. São mais ou menos 21 dias viajando. E parte do dízimo que você entrega está sustentando esse trabalho da igreja, não só os pastores locais, mas alguns pastores que viajam, provendo unidade da igreja mundial, provendo treinamento para a igreja mundial, mantendo a unidade doutrinária. Isso é muito importante para uma igreja mundial como a igreja adventista. Então, muito obrigado, porque cada vez que você entrega o seu dízimo, você está contribuindo para a unidade mundial da igreja. E a gente estava conversando na Escola Sabatina hoje, quando você é fiel no seu dízimo, o seu pastor não fica mais rico. Porque no sistema desenvolvido pela igreja adventista, baseado no sistema bíblico, que é o sistema da casa do tesouro, esse sistema bíblico da casa do tesouro, num português bem brasileiro, sabe como é que chamaria? Se chamaria de bolão. O nosso sistema de dízimo é um sistema de bolão, que é o sistema bíblico da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, quer dizer, eu não devo entregar o meu dízimo em qualquer lugar. Eu sei de alguém que está fazendo um trabalho legal, vou dar meu dízimo para ele. Eu acho que tem alguém que é uma pessoa necessitada lá na minha rua, eu vou dar meu dízimo para ele. Não é assim. A palavra de Deus diz que existe um lugar onde eu devo entregar o meu dízimo, porque o sistema de Deus é o sistema do bolão. Você entrega lá no bolão, e nesse bolão tem pessoas responsáveis por distribuir equitativamente. Na igreja adventista, os pastores têm um salário votado. Então, se aumentar a entrada de dízimos, o pastor não ganha mais, porque aquele salário está votado. Mas o que vai acontecer? Obreiros podem ser contratados, e a obra pode crescer, o evangelho pode ser pregado mais rápido. Então, muito obrigado pela sua fidelidade e a sua participação, entregando fielmente o dízimo ao Senhor. A gente não entrega para isso, a gente entrega para adorar a Deus, mas é bom a gente saber
o que acontece com os nossos recursos. Mas o título do sermão hoje é Primeiro Deus, estratégia para uma consagração completa, até para quem não quer. Porque quando eu estava pensando no título do sermão de hoje, e eu pensei, vou pôr estratégia para uma consagração completa. Mas eu pensei, e quem não quer uma consagração completa? Porque eu vou falar uma coisa para você, e por favor não conta para ninguém, mas eu às vezes não quero consagração completa. Então se você está aqui na igreja hoje, e você está olhando assim para mim, falando, esse pastor, esse cara vai falar de consagração, mas eu não estou afim de consagrar a minha vida, eu estou afim de seguir a Deus como Pedro, no dia da crucifixão de Jesus. Você lembra o que a Bíblia diz como Pedro seguiu Jesus? Pedro seguia Jesus de longe. Quando você segue a Jesus de longe, fica fácil Satanás pegar você e você cair em tentação. É muito fácil. Mas eu não quero ter consagração completa. E a razão é muito simples. A razão pela qual eu não quero ter consagração completa é porque, eu estou falando eu mesmo, é porque eu sou pecador. E como pecador, mesmo depois de batizado, eu continuo tendo uma natureza pecaminosa, que eu estou querendo que o Senhor termine com ela, só que eu sei que na minha carne existe algum registro de queda, e a gente só vai perder essa carne. Paulo fala, eu sei que na minha carne não existe bem algum, e a gente vai perder isso quando num piscar de olhos, segundo 1 Coríntios 15, nós vamos ser transformados. Mas enquanto isso, eu vou continuar tendo vontade de fazer coisa errada. Eu vou continuar não tendo desejo de ir em cultos de oração, ir em pequeno grupo, estudar minha Bíblia, guardar o sábado, devolver dízimo, fazer essas coisas que eu sei que eu deveria fazer para aprofundar minha experiência com Deus. Qual é a solução para isso? A solução é muito simples, eu quero dar para você a solução no começo da mensagem, para depois a gente poder ir para a mensagem. A solução é você confessar, é você reconhecer isso para Deus, falar, Senhor Deus, eu estou aqui na igreja bonitinho, que nem você falou, né, que a foto editada para Facebook, né, a gente está aqui tudo repaginado, editadinho, bonitinho, cabelo lambidinho, assim, penteadinho, tudo bonito na igrejinha, mas cada um de nós sabe quem é por dentro. Cada um conhece pedaços da sua vida que ninguém mais conhece. Os pensamentos mais secretos. Os outros não conhecem, mas Deus conhece. E apesar de Deus conhecer, Ele não nos rejeita por causa disso. Você sabe só o que Deus não suporta? Deus só não suporta hipocrisia. Quando você finge santidade, quando você finge que é um cristãozão, mas lá no fundo você sabe que você não é. Isso para Deus é algo intolerável. Agora, quando você reconhece para Deus, e você chega para Deus cada manhã, e você fala, Senhor Deus, estou aqui de novo. Aí, lá dentro de você, alguém fala assim, mas se você é um pica-fumo, você não tem vergonha na cara, desse jeito que você é, agora você vai querer aí orar, ler sua Bíblia, estudar sua lição, vai se consertar, rapaz. De quem que é essa voz? Essa é a voz do inimigo de Deus, porque Jesus fala, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores, os sãos não precisam de médico, os doentes que precisam de médico. Então eu devo chegar para Jesus, devo falar assim para Jesus, Senhor Jesus, eu estou aqui, não é para fazer exposição de santidade, eu não venho aqui para fazer show de santidade, eu venho aqui buscar ao Senhor por uma razão, porque eu sou pecador. Eu não devo ler minha Bíblia de manhã cedo porque eu sou pastor. Você não deve estudar a sua lição, ler a sua Bíblia, ter seu momento de oração, porque você é adventista. Nós devemos ir à presença de Deus, e Deus só aceita o meu culto, se eu me reconhecer como pecador. Jesus diz, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Então, quando você se aceita como pecador, reconhece que é pecador ou pecadora, e fala, Senhor, eu quero uma consagração, eu quero que o Senhor me ajude. Jesus fala assim,
Pronto, agora você abriu as portas para eu começar a agir na sua vida. Agora eu vou poder começar a agir na sua vida. Pôr a Deus em primeiro lugar é uma das principais estratégias para quem quer uma consagração completa. E eu quero rapidamente passar com você a história de Daniel, que aparece aqui no capítulo 6. Tem várias histórias legais no livro de Daniel, sobre Daniel e seus amigos colocando a Deus em primeiro lugar. Mas hoje a gente vai estudar essa do capítulo 6. No verso 3, eu vou passar rápido, você me acompanha na sua Bíblia. Verso 3 diz que Daniel se distinguiu dos presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, inteligência emocional. Ele era uma pessoa equilibrada. A pessoa que anda com Deus tem a sua mente calibrada pela palavra de Deus. Essa calibração ajusta você nos seus relacionamentos. Por isso, quando você se relaciona com Deus, em primeiro lugar de manhã cedo, o relacionamento vertical faz com que o seu relacionamento horizontal com as pessoas que cercam você fica melhor. Porque Deus calibra, a palavra de Deus calibra a sua mente. Quando você está orando, você está estudando a Bíblia, estudando sua lição, o Espírito Santo fala assim: ei meu, que mancada que você deu ontem com a sua esposa, hein? Fala a verdade, meu, você não devia ter falado aquele negócio para ela, dá um tempo, cara. Aí se você está lendo a palavra de Deus, você fala assim: é verdade, oh meu Deus, me perdoa. Porque a gente não peca contra a esposa, contra o marido, contra filho, contra os colegas, a gente peca contra Deus, pecado é contra Deus. Mas quando a gente reconhece, tem solução. Só não tem solução, nem a morte de Jesus dá solução para pecado que não é confessado. Se eu não confesso o pecado, nem Jesus pode perdoar. Verso 4, então os presidentes e sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel, mas não conseguiam, porque no final do verso diz que ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. E aí eles pensaram: vamos achar isso na religião do Daniel. Então o verso 7 diz que todos eles foram até o Dario e pediram para que ele fizesse um decreto, para que todo homem que por espaço de 30 dias fizesse petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não ao rei, fosse lançado nas covas dos leões. Agora, pois, ó rei, verso 8, sanciona o interdito, e, em final, o rei assinou o interdito. E agora foi divulgado isso por todo o reino, que qualquer pessoa que fizesse oração para qualquer homem ou qualquer rei, que não fosse o rei Dario, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. E a gente fica imaginando, será que Daniel era assim uma pessoa inocente, bobalhona, bobão, assim, que não sabia do que estava acontecendo? Daniel sabia exatamente os riscos que ele estava correndo. Esse pedaço da história me impressiona demais, porque o Daniel teve que tomar uma decisão. Daniel tinha um hábito, a palavra de Deus diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava de manhã, ele orava meio-dia e ele orava à tardinha. E ele não só orava, como ele tinha o costume de abrir a janela, e a sua janela dava para o lado de Jerusalém, e as pessoas estavam passando lá embaixo na janela. Ele não faz isso para se exibir, claro, mas ele queria lembrar do templo, porque lá no templo morria o cordeiro simbolizava Jesus, a intercessão pelos pecados dele. Então ele olhava para Jerusalém e orava a Deus todos os dias, manhã, meio-dia e à noite. E agora Daniel precisava tomar uma decisão radical. Então eu pergunto para você, será que não é muito radical ser radical? Será que não é muito radical ser radical? Hoje o mundo está contra todo tipo de radicalismo. E as pessoas estão comprometendo a sua fé por causa da excessiva flexibilidade. Quando você é excessivamente flexível, você não forma hábitos. Hábitos a gente forma repetindo ações. E você destrói hábitos quando você abre exceções. E um dos principais hábitos que eu, cristão, preciso formar é o hábito de ir à presença de Deus. Mas quando eu sou demasiadamente condescendente comigo mesmo,
e eu penso assim, hoje eu estou muito cansado, eu trabalhei tanto, não dormi bem essa noite, eu acho que vou ficar um pouquinho mais na cama, e o relógio continua, tic-tac, tic-tac, e eu na cama, e eu na cama, e eu na cama, daqui a pouco chega a hora de eu trabalhar, e eu não tive minha comunhão com Deus, eu não passei meu momento de oração, eu não estudei a minha Bíblia, eu não estudei a lição da escola sabatina, eu não leio nada, Espírito e Profecia, e aí eu saio, para o trabalho. E aí eu vou com o pensamento, eu mesmo já pensei isso, Deus sabe o que aconteceu. Claro que Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, só que se por alguma razão desse mundo, eu não mantiver firme minha comunhão com Deus, a minha fé não será a mesma. Fé se fortalece pelo contato com a palavra de Deus. A fé se exercita por algumas disciplinas espirituais. Nós vamos falar sobre algumas dessas disciplinas daqui a pouco. Mas o primeiro fator para você fortalecer a sua fé, e fé não é sentimento, não confunda fé com sentimento. Fé também não é um conceito abstrato. Fé é uma coisa que precisa se revelar na prática. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas a primeira coisa para você fortalecer a sua fé é o momento de você passar com Deus. Isso você não pode negociar, nem que você não durma à noite. Não consegui dormir essa noite, passei mal, tive insônia. Comunhão com Deus. Ellen White diz assim, cada vez que você lê sua Bíblia, é mais fácil ler no dia seguinte. Cada vez que você não lê sua Bíblia, é mais difícil você ler no dia seguinte. Então tem dias que eu preciso ler minha Bíblia, não é nem porque eu vou entender alguma coisa, é para não quebrar o hábito. Tem dias que minha mente está tão transtornada, ou por problemas, ou por doença, ou por cansaço, que eu vou abrir minha Bíblia, meus olhos vão passar por cima das letras, mas eu não vou entender nada. Mas eu não estou lendo a Bíblia para entender só, eu estou lendo a Bíblia para ter relacionamento com Deus. Ellen White diz, quando você abre sua Bíblia em humildade para aprender de Deus, não para criticar, porque tem gente que, deixa eu ver o que a Bíblia está dizendo, deixa eu ver se eu concordo com a Bíblia, né? Você já viu gente assim? Que lê a Bíblia para, deixa eu ver se eu consigo concordar com a Bíblia. Não, não é eu que julgo a Bíblia, não sou eu que julgo a Bíblia, é a Bíblia que me julga. A Bíblia é a palavra de Deus, Deus não sou eu que sou o Deus que vou julgar um escrito humano. É a Bíblia que me julga, que julga a minha vida. E eu vou abrir com humildade, com contrição, cabeça baixa, vou pedir que os anjos venham me ajudar a compreender e que Deus transforme a minha vida. E então ali, Ellen White diz, naquele momento os anjos de Deus se aproximam e vão dirigindo a minha mente para compreender as coisas de Deus. A coisa que mais Satanás detesta é quando você descobre isso e você entende que para vencer na vida espiritual, você precisa formar hábitos estritos, rígidos de comunhão com Deus. A gente deve ser rígido com a gente e não com os outros. Fanatismo é quem é rígido com os outros menos do que consigo mesmo. Zelo é ser rígido consigo mesmo. A palavra de Deus diz, ser zeloso e arrepende-te. Fanatismo é um zelo sem entendimento. Zelo é radicalismo não com os outros, radicalismo comigo mesmo. Eu preciso ser radical comigo mesmo. Se eu não for radical comigo mesmo, eu vou perder as bênçãos. Tem coisas com as quais eu preciso ser radical. Por exemplo, eu preciso ser radical na minha fidelidade à minha esposa. Não seja tão radical assim. Agora você vai viajar, vai ficar 21 dias fora, vai que você encontra alguém, uma pessoa interessante. Devo ser radical ou não devo ser radical? Eu devo formar... Tem gente que diz, não, eu não gosto de fazer voto. Não gosto de fazer voto. Não gosto de tomar propósito. Claro, porque os votos, os propósitos me comprometem. Mas dá para eu casar sem fazer um voto? Tem gente que não quer casar porque não quer fazer voto. Não quer fazer voto. Não, é você. E meu pai falou para mim, meu filho, um dia você vai ter que escolher uma. Não adianta, você vai ter que escolher uma. E meu pai falava assim, sempre vai aparecer uma mais bonita do que aquela que você casou. Até porque você acostumou com ela, não é romântico falar isso, né? Não é romântico, mas é verdade.
você acostumou com ela, parece uma novidade, nós gostamos de novidade, você vai ficar a vida toda pulando de galho em galho. Um dia você tem que estacionar seu naviozinho num porto, meu amigo. Aí você tem que fazer o compromisso. Quer ver um outro compromisso que tem que fazer? Compromisso da guarda do sábado. Se eu sigo a Jesus de longe, eu falo assim, não vou fazer compromisso com a guarda do sábado. O sábado que der para eu guardar, eu guardo. Certo? Se eu não tiver nenhum trabalho, se não tiver uma pressão aí que põe em risco o meu ganha-pão, tudo bem, eu vou na igreja, eu guardo o sábado. Mas se o negócio apertar, aí não, né? Dá um tempo. Então, você percebe? Você percebe que quando a gente não faz compromissos, quando a gente não faz votos, quando a gente não faz propósitos, a vida espiritual se torna débil, a nossa fé se torna débil, a nossa fé se torna frágil. Daniel, não dá tempo da gente continuar na história dele, mas é uma história muito interessante. Daniel fez propósitos. E eu só quero destacar alguns versos aqui, antes da gente seguir. Uns versos. O verso 10. O verso 10 diz assim, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. E o que ele foi fazer? Quando ele soube da ameaça? Falou, eu vou fazer justo o que eles estão achando que eu não vou fazer. Eles acham que eu não vou orar? Eu vou orar. Mas Daniel, você é louco, cara, vão te matar. Falou, eu não estou preocupado com essa terra. Eu estou preocupado com a minha vida eterna. Eu quero saber o que Deus pensa de mim, não o que os homens pensam de mim. Mas vão me matar. O que é matar aqui? Jesus fala assim, não se preocupa com quem mata o corpo. Se preocupa com quem pode matar a sua vida eterna. Não se preocupa com quem mata o corpo. A gente está muito preocupado com o que acontece aqui. Então, o que ele fez? E em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como, olha a palavrinha que aparece. Que palavrinha está na sua Bíblia? Como? Que diz na sua Bíblia? Costumava fazer. O que isso significa? Daniel tinha um hábito, um costume. Ele costumava fazer isso. E não foi uma vez que ele fez. Não era um dia que ele fazia. Ele fazia continuamente como forma de hábito. Tem gente que fala assim, pastor, mas que sem graça. Você, mesmo que você namorar, marcar todo dia, assim, tem que ser espontâneo. Você quer encontrar espontaneamente coisa boa num coração pecador? Você não pode ser muito incauto, acreditar demais que você é bom demais, né? Eu vou buscar a Deus porque vai vir assim em mim uma vontade de ler a Bíblia. Isso não existe. Isso é muito raro. Eu preciso buscar a Deus por propósito, por decisão, por hábito, habitualmente. Assim era a busca de Daniel. Outra palavra, outro verso, melhor dizendo. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus... Quem que falou isso? Não era cristão, não era filho de Deus, não era do povo de Deus. Era uma pessoa de fora do povo de Deus que agora faz uma avaliação da comunhão de Daniel com Deus. O que ele diz? O rei diz, o teu Deus a quem tu... Qual a palavra que aparece aí? Continuamente serves, que Ele te livre. O teu Deus a quem tu continuamente serves. Um rei pagão reconhecendo que Daniel servia a Deus não de forma esporádica, não de forma intermitente, mas ele servia a Deus de forma contínua, formação de hábitos. Um outro verso interessante, verso 20. Chegando-se ele à cova, o rei clamou por Daniel, chamou com voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu, qual a palavra de novo? Continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Eu acho muito interessante isso, porque o próprio rei pagão reconhecia que Daniel não servia a Deus de forma esporádica, mas sim como resultado de um hábito, continuamente buscava a Deus. Eu quero desafiar você agora. Agora nós vamos para uma parte da mensagem muito prática, porque eu quero desafiar você com quero propor para você
7 ou 8 disciplinas espirituais que vão fortalecer a sua fé. Ou elas vão fortalecer a sua fé, ou elas vão exercitar a sua fé. Essas 7 disciplinas espirituais estão nesse cartãozinho aqui. Você abre o seu boletim e você vai ter dentro do seu boletim esse papelzinho aqui. E se por acaso você não pegou o boletim ou não tem o papelzinho, levante a sua mão que os diáconos agora vão distribuir esse papelzinho para você. Pode ficar com a mão erguida. Diáconos, por favor. Diáconos, por favor. Bem rapidinho. Oh, tem bastante gente sem o cupomzinho. Bom, enquanto você vai recebendo, os que têm olho bom já podem olhar na tela. Eu quero analisar com você um por um. Se eu pudesse escolher o mais importante desses itens para fortalecer a sua fé, eu escolheria o primeiro item. Esse item é, de longe, o mais importante para fortalecer a sua fé. Sem este primeiro item, não tem fé. Porque Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, que coisa? A palavra de Deus. A fé só pode ser fortalecida através do seu contato com a Bíblia. Eu tenho postado uns videozinhos bobos, assim, todo dia, no Facebook. E eu tenho falado nesses videozinhos, se a sua fé depende de videozinho de Facebook, você está perdido. Eu falo isso porque é verdade mesmo. Se a sua fé depende de videozinho de Facebook, você está perdido, meu irmão. Você não sabe para onde você está indo. Qualquer um engana você. Qualquer um engana você. Você precisa ter sua fé radicada na palavra de Deus. Aí tem gente, mas eu não entendo, eu não sei, eu não gosto de ler. Meu amigo, você precisa pedir a Deus o gosto, precisa pedir a Deus a compreensão. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, e o Espírito de Deus vai impressionando o seu coração. Agora, para você desenvolver um hábito de ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, de ter seu momento de oração, de estudar a lição da escola sabatina, você precisa tomar uma decisão hoje. Não é depois, quando você chegar em casa. É agora, quando o Espírito Santo talvez está dando convicção para o seu coração. E se o Espírito Santo não está dando convicção para o seu coração, você pode pedir em oração, de olho aberto, onde você está, e pedir, meu Deus, me ajuda a ter o desejo. Porque se você sai daqui, você não tomou o propósito, o inimigo, lembra da história do semeador? Lançou a semente ficou dando bobeira ali, o que vem? Vem o passarinho, leva embora a semente. Você vai perder a convicção. Então é agora a hora de você tomar a decisão. A decisão que eu quero convidar você a tomar é que horas você vai levantar. Não fala para ninguém. Esse papelzinho você não vai devolver. Eu não vou olhar o que você vai colocar no papel. É você com Deus. Que horas você vai acordar todo dia? Se você acorda um dia 10 horas, outro dia meio-dia, outro dia 5 da manhã, você não forma hábito. Para você formar o hábito, os dias têm que ser parecidos. Pastor, mas isso é rotina. Assim é a vida. A gente tem horário para trabalhar. Todo dia no mesmo horário você tem que ir lá, bater o cartão, né? O seu badge, lá no meu trabalho é o badge, né? Você tem que ir lá, plim, pronto. Então, é assim que é a vida. A vida é feita de rotinas. Quem não gosta de rotinas está de mal com a vida. Vive durante a semana esperando pelo final de semana. 5 contra 2. Tem 2 dias no final de semana, 5 dias durante a semana. A pessoa espera o final de semana porque o gosto é dormir. Mas você tem que trabalhar 5 dias. Não é melhor você ficar de bem com a vida? Você gostar de viver. Viver como tem que viver. Tem que ter rotina. Por isso, mães, eduquem os filhos em rotinas. Ensine o filho a amar rotinas. Facilita a vida adulta. Porque depois que cresce e a mãe não ensinou isso, fica complicado, a pessoa fica de mal com a vida. Está sempre na contramão da vida. Então, tem que educar de pequeno a ter rotina, horário para comer, horário para deitar. Não é deitar porque você quer. Esses dias eu estava num lugar e uma mãe fez a seguinte pergunta para a filha. Filha, você quer salada hoje? Qual você acha que foi a criança? Você pergunta que você faz para um filho? Como podia fazer a pergunta? Podia fazer essa pergunta. Filho, qual salada você vai querer hoje? Você dá uma liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo, você vai ter que escolher alguma salada. Qual salada você vai querer hoje? Tem que ser 2. Uma folha verde e outra qual? Você escolhe.
Não. Lá na minha casa, meu pai falou assim, bom, então o resto você também não quer. Você não quer salada, então o resto você não quer, né? Quero sim, não quer. Primeiro tem que querer salada. Então, sabe, assim é a vida, gente. Se a gente não educa a criança nisso, como fica a vida adulta depois? Fica difícil demais. Então agora, pelo poder de Deus, com oração, escreve aí o horário que o Espírito Santo está chamando você para você acordar. Não precisa ficar acordado a noite inteira. Você pode dormir a noite toda, mas acorda um pouquinho antes, para você passar um tempo com Deus. Segundo horário, aí para você colocar, a gente não tem tempo, porque eu quero falar dos 7 pontos. Segundo horário, segunda coisa, nesse mesmo primeiro item, você coloque também o horário que você vai fazer o culto familiar. É diferente da sua comunhão com Deus. Comunhão com Deus é algo individual, é eu com Deus. Culto familiar é 5 minutos a família junta buscando Deus. Lá em casa a gente canta um hino, lê um devocional e faz oração. Se você não enrolar, é 5, 7 minutos. Você vai perder a vida por causa de 5, 7 minutos? Quanto tempo a gente gasta na televisão, Facebook, YouTube, essas coisas? 7 minutos de manhã, 7 minutos à noite. Só isso, não precisa enrolar. Se você começa a enrolar muito no culto familiar, vai parar de ter culto na sua casa. Não enrola. E sempre tem alguém que é um enrolador no culto. Você corta, enrolador. Ó, quer bater papo, quer conversar, depois da oração. Faz culto, pum, fechou. Fechou, acabou o culto. Se você não fizer isso, não vai ter culto na sua casa. Agora, culto para ter, você tem que ser radical. Se você não for, eu queria impressionar somente com a história de Daniel. O cara falou assim, para eu não perder a comunhão com Deus, ainda que me matem, eu não vou parar de abrir a janela para orar a Deus, porque eu desenvolvi esse hábito, eu prefiro morrer a perder esse hábito. Você está entendendo a seriedade do negócio? Não é coisa simples. É melhor morrer do que você sair para o trabalho sem ter lido sua Bíblia. É melhor morrer, é isso que a Bíblia está me ensinando. É melhor morrer do que ir para o trabalho sem fazer o culto com a minha família. É melhor, mas então você vai morrer, então me mata. Pode matar, está aqui, ó, a faca. Tem uma faca lá na cozinha, pode pegar. Me mata, porque não vou parar de fazer isso. Se você não for radical com você mesmo, não radical com os outros, radical com você mesmo, você vai perder as coisas da salvação. São estas coisas que fortalecem a fé. Escreveu aí, horário de acordar, horário do culto em família. Vamos para o segundo item. Segundo item. Eu quero melhorar meus relacionamentos. O que tem a ver relacionamento com a minha fé? Os relacionamentos são um termômetro do meu relacionamento com Deus. Se os meus relacionamentos estão mal, isso é um termômetro do meu relacionamento com Deus. Jesus falou isso muito claramente. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, tudo. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, Deus primeiro Deus, então você tem que amar o próximo. Mas eu não amo a sogra, não amo... E tem gente que chega a dizer, não amo mais meu esposo, não amo mais minha esposa. Isso não é um problema matrimonial. Isso não é um problema matrimonial. Não se engane, não deixe o inimigo enganar você. Isso é um problema espiritual. Se eu não tenho mais amor pelo meu cônjuge, isso não é um problema matrimonial. Não se engane, não é matrimonial, é um problema espiritual. Jesus fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, como vos ameis os outros. Como é que ele nos amou? Ele desceu lá do céu, não foi bem recebido, foi rejeitado, foi desprezado. Pastor, porque você fala isso, você não sabe como me desprezam lá em casa, me rejeitam lá em casa, sou super desprezado. Mas você quer o quê? Você quer refresco? A gente não está aqui no spa, aqui é o grande conflito, Jesus está voltando, daqui a pouco não é só dentro de casa que você vai ser perseguido, você vai ser perseguido lá fora, vão matar você. E aí você, por pouca coisa, você já fraqueja. Então você percebe como nossos relacionamentos humanos aqui estão validando ou revelando o nosso relacionamento com Deus. Eles são um termômetro. Então, o próximo item, se você sente que o Espírito Santo está falando para você, você precisa melhorar seus relacionamentos. Para melhorar os relacionamentos, o que eu faço? Precisa do primeiro item, comunhão com Deus. Meu Senhor, me ajuda, porque a palavra de Deus abre os meus olhos para ver coisas que eu naturalmente não enxergo. A gente enxerga defeito nos outros, os outros são terríveis. Todos estão contra mim. Eu sou a coisinha linda da mamãe. Mas os outros são horríveis. Eu sou a coisinha, o bebezinho da mamãe. E ninguém
Ninguém pisa pezinho que mamãe beijou. Entendeu? Mas os outros são horríveis. Agora, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, Davi fala assim, desvenda os meus olhos, meu Deus, abre os meus olhos. Quando você começa a ler a Bíblia com humildade, com sinceridade, o Espírito de Deus começa a mostrar na gente os defeitos da gente. Esse é o segundo ponto. Se você quer pedir a Deus para melhorar isto, pode checar. Terceiro ponto. Romanos capítulo 12, verso 1. Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e santa vontade de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que hábitos físicos afetam, sim, minha vida espiritual. Ah, não, pastor, o que eu faço com o corpo é uma coisa, minha mente, a hora que eu oro e tal. Não é isso que ensina. E especialmente na igreja adventista nós temos uma revelação muito especial sobre esse assunto. Aquilo que eu faço com o meu corpo, meus hábitos de exercício físico, de sedentarismo, meus hábitos de tomar água, não tomar água, meus hábitos de alimentação, meus hábitos de tomar sol, não tomar sol, respirar puro, não sei. Estas coisas afetam meu relacionamento com Deus e afetam minha fé. Por quê? Porque a minha comunhão com Deus acontece no cérebro, na mente, e a minha mente está no corpo, e do jeito que eu trato o meu corpo, assim vai ser meu cérebro. E Ellen White fala que tem gente que pensa errado porque come errado. Você já pensou? Tem gente que pensa errado porque come errado. Você comer errado, você vai pensar errado. Será que não está na hora de você tomar algumas decisões sobre coisas que você já sabe? Eu não vou falar nada aqui dessas coisas. Coisas que você já sabe. Mas você fala assim, não. Entendeu? Não vou ser radical. Você percebe o engodo? Eu não vou ser radical. Não seja radical com os outros. Mas você não está se preparando para ir para o céu? Algum momento você vai ter que tomar algumas decisões. Com respeito a algumas bebidas de cor escura, por exemplo. Você tem que tomar algumas decisões. Quando Deus fala que essas bebidas de cor escura, elas têm substâncias que vão afetar o lobo frontal, que é o local onde você toma decisões morais e espirituais, entre o certo e o errado, o bem e o mal, afeta ali. Então, vai em algum momento, antes de Jesus voltar, vou ter que tomar algumas decisões. Qual é essa decisão? Para alguns, talvez, a decisão seja começar a tomar água. Então, tem um espaço aqui no cartãozinho para você escrever um só hábito que você quer adotar esta semana. E eu sugiro para você, não começa pelo não, começa pelo sim. Não começa pelo negativo, assim, eu vou tirar isso, tirar... Não. Começa pelo que você vai acrescentar. Começa pelo positivo. Por exemplo, eu vou acrescentar salada, vou comer primeiro salada no meu almoço, todo dia, primeiro salada. Ou eu vou tomar água, eu vou caminhar todo dia essa semana. Um só hábito, começa com um, depois você vai adicionando outros. Ellen White diz, nós adicionamos bons hábitos e Deus multiplica resultados. Nós vamos adicionando hábitos e Deus multiplica resultados. Escreve aí, muito importante. Quarto ponto, você quer fortalecer sua fé? Você quer fortalecer sua fé? Vá trabalhar por outras pessoas. Abra a porta do seu coração para Deus usar você, para servir a outros. Vá visitar outros, vá orar com outros. Vá visitar outros com propósitos espirituais, para partilhar, para ler um texto da Bíblia, para orar com pessoas, para estar com elas, para dar estudos bíblicos. Vá participar de pequeno grupo, vá trabalhar para Deus, vá dedicar uma noite que seja por semana para o Senhor, para trabalhar. Não só entregar seu dízimo e sua oferta, entregar você, entregar sua pessoa para o Senhor. Vá lá, sirva ao Senhor, a Deus. Então, se seu casamento não está bem, sabe, às vezes chega um ponto que a gente fica discutindo relação e discute, chega uma hora que não tem que discutir, não tem jeito parece que não tem jeito de arrumar. Sabe o que faz? Eu me lembro de uma noite, nós morávamos bem longe daqui,
falar o lugar para não identificar bem a época. Mas a gente morava bem longe daqui, e nós estávamos assim, numa discussão dos dois, e a gente parece que não conseguia acertar, E um dia, e uma noite dessas, nós estávamos conversando na cama, e eu pensei, mas por que a gente não consegue assim se acertar? Eu pensei, nós nunca fizemos um pacto de ser uma dupla missionária. Então, nós resolvemos naquela noite fazer um pacto de sermos uma dupla missionária, juntos trabalhar para Deus. Nos ajoelhamos em cima da cama e oramos e falamos, Senhor Deus, nos usa para ajudar outras pessoas. A gente fica tão concentrado na gente mesmo, no próprio casamento, querendo resolver o próprio casamento, começa a olhar um pouco para fora, vá trabalhar por outros. E ali Deus começou a resolver nossos problemas, nossas coisas. Vá trabalhar por outros. Seja a mão de Deus para alcançar o mundo. Esse é o quarto item. Vá assinalando, vá assinalando. Quinto item, a guarda do sábado. Como que a guarda do sábado fortalece a minha fé? De várias maneiras. Primeiro, porque eu estou aqui recebendo injeção da palavra de Deus. Animação para a minha fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Segundo, nesse mundo competitivo que a gente vive, no sábado, você tem que parar no tranco na sexta-feira, certo? A semana vem, correndo nesse trabalho, sexta-feira, quando chega o pôr do sol, parece que você dá assim aquele puff, aquele tranco assim, você para e tem que parar. Nessa parada, você tem que tomar algumas decisões. Por que eu guardo o sábado? Existe Deus. Tem um Deus que me sustenta ou eu estou sozinho? Se eu estou sozinho, não existe um Deus que me sustenta, eu estou por mim, que é o conceito do evolucionismo, né? A luta das espécies, a sobrevivência do mais apto, então é uma guerra, eu estou aqui, eu vou trabalhar, enquanto eu estou paradinho aqui guardando meu sábadozinho, meu vizinho está lá trabalhando, ganhando dinheiro, e eu estou me lascando, ele está pegando meus clientes, certo? Esse é o conceito evolucionista, mas o conceito criacionista, não, tem um Deus no céu, tem um Deus no céu que se preocupa com os seres humanos, um Deus que cuida. Então esse tranco do pôr do sol na sexta-feira é para eu parar e pensar se tem um Deus ou não tem. Se tem um Deus, Ele vai tomar conta da minha vida. E se não tem um Deus, você logo vai perceber. Você vai guardar o sábado, vai dar tudo errado, você vai morrer de fome, e aí você fala assim, então eu vou parar de guardar o sábado, porque realmente não tem Deus. Você percebe? Como o sábado é um exercício da fé. Você não tem fé porque guarda o sábado. A guarda do sábado, você exercita a sua fé e a sua dependência de Deus. Ajuda você a confiar mais em Deus. Outro benefício do sábado, o seu ambiente familiar, você fica junto com a família, você fica junto com os filhos, os casais estão juntos, a gente está junto na igreja. Isso é maravilhoso, foi criado por Deus o sábado. Se você precisa crescer na guarda do sábado, eu quero que você fale com Deus agora. Você pode estar de olho aberto aqui, mas você está fazendo um exame de coração. Que aspecto da guarda do sábado você precisa crescer? O início do sábado, final do sábado, culto de pôr do sol para começar, não pôr da lua, pôr do sol. Pôr do sol para começar, pôr do sol para terminar, o preparo para o sábado, tem um capítulo inteiro sobre isso no livro da criança, orientação da criança, muito interessante, o preparo antes do sábado chegar, para eu ter tempo disponível para comunhão com meu Deus e para ajudar os outros. Esses dias, eu tinha uma cama lá em casa para entregar, e a pessoa ligou para mim e falou assim, pastor, desculpa que eu liguei para você no sábado para você entregar a cama, você guarda o sábado, né? Falei, meu amigo, eu não venderia a cama para você no sábado, e eu não compraria de você a cama no sábado, mas para entregar a cama para você, eu entrego no sábado sim. E se você precisar de eu que ajude você, eu ponho um calção e vou lá ajudar você no sábado. Não para ganhar dinheiro, para ajudar os outros. Sábado é dia, Jesus trabalhou para ajudar os outros no sábado. Sábado é para isso também, é para você ficar com a família, para dedicar tempo para estar na presença de Deus e para ajudar as outras pessoas. Então, se você precisa crescer na guarda do sábado, na frequência à igreja, no sábado, anote isso, ponha na sua lista de oração. O penúltimo ponto, eu vou juntar os dois, dízimo e oferta. Dízimo, segundo, onde na Bíblia você encontra
a explicação de que dízimo é 10%, hein? Alguém pode me falar em qual verso da Bíblia está escrito que dízimo é 10%? Qual verso da Bíblia está escrito que dízimo é 10%? Não tem nenhum verso na Bíblia falando que dízimo é 10%. Qual verso na Bíblia que fala que cavalo... Qual verso na Bíblia fala que cavalo tem 4 patas e é um animal mamífero? Qual verso na Bíblia que fala? Nenhum verso na Bíblia fala que cavalo tem 4 patas e é um mamífero. Por quê? Porque já se assume que o leitor saiba o que é cavalo, certo? Então a Bíblia só cita cavalo. Por que a Bíblia não diz que dízimo é 10%? Porque a própria palavra dízimo quer dizer a 10ª parte. Então não precisa dizer que é 10%, porque a própria palavra já diz. Deus estabeleceu essa porcentagem. Essa porcentagem já existia antes de existir o povo de Israel. É algo da humanidade, não é algo dos judeus. É algo para a humanidade. E lembre-se que quando Deus estabelece... outra pergunta que eu quero fazer para você. É certo entregar um dízimo de 12%? Posso entregar um dízimo? Estou muito grato a Deus. Deus foi tão bom para mim. Vou entregar um dízimo de 12%. Está certo isso? Está certo isso ou está errado? Está errado. Não tente melhorar o que Deus fez certo. Quando Deus falou 10%, 10%. E onde que o dízimo deve ser trazido? O que diz a palavra de Deus? É a casa do tesouro, que nós estudamos a lição essa semana. Deus trabalha no sistema de bolão. Então eu não posso, se eu quero ser obediente à palavra de Deus, eu vou pegar meu dízimo, vou mandar para uma pessoa que está construindo a igreja lá não sei aonde. Construção de igreja não é uso de dízimo. Dízimo é, segundo a palavra de Deus, ele é dedicado para uma função, um propósito muito específico, que é o sustento daqueles missionários que dedicam a vida 100% a pregar o evangelho. Não tem outra entrada. Então, é para esses que é utilizado o dízimo. Então, dízimo não é 12%, não é 13%, mas também não é 9%, não é 8%. É exatamente 10%. E para eu calcular esses 10%, o que eu preciso fazer? Fala para mim, me ajuda. Me ajuda. Primeira coisa, fala para mim. Para eu calcular o dízimo, o que eu tenho que fazer? Eu não estou brincando, não é pergunta retórica, é pergunta de verdade mesmo. Qual a primeira coisa? Bem simples, bem básica. Eu primeiro preciso saber quanto é que eu ganho. Parece bobo, mas você sabe que tem milhões de pessoas na face dessa terra que não sabem quanto ganham. O dinheiro vai caindo na conta, e elas, do jeito que o dinheiro cai, o que elas fazem? Elas vão gastando dinheiro. Estas pessoas não conseguem devolver o dízimo por uma primária razão. Sabe qual a razão? Elas não sabem quanto ganham. E se você não sabe quanto ganha, você já está enroscado financeiramente. Deus é tão sábio que Deus falou assim: eu vou dar um jeito de organizar sua vida. E se você quiser ser fiel a Deus e devolver exatamente 10%, por mais que você seja como eu, que não gosta de matemática, eu não gosto, chega a me dar dor nas costas quando tem que começar a fazer conta, taxas, esses negócios, bicho, não gosto. Por mais que você não goste, se você quer ser fiel a Deus, você vai ser obrigado a pegar um papelzinho ou pegar o seu celularzinho, abrir um bloquinho de notas e você começar todo mês a anotar as suas entradinhas. Porque se você não fizer isso, você não consegue devolver o dízimo fiel, que é 10%, não é 11% nem 9%. Você está entendendo? Só de você fazer isso, já é 50% das bênçãos que você recebe. Só de você anotar quanto que você ganha, porque é o mais básico rudimento de organização financeira. É você anotar o que você ganha. Deus fala: meu filho, eu quero ajudar você. Organiza a sua vida financeira. E depois vem a oferta. Já não temos tempo, nós temos que terminar, mas de acordo com a palavra de Deus, a minha obrigação não termina quando eu entrego o dízimo.
Lá em Malaquias capítulo 3, versos 8 a 10, quando o povo de Israel pergunta, em que nós somos desonestos, Deus? A resposta de Deus é dupla. Deus fala nos dízimos e nas ofertas. Qual a diferença entre dízimos e ofertas, nesse ponto? Ofertas regulares. A diferença mais básica é que ambos devem ser percentuais, agora é semelhança. Ambos devem ser uma porcentagem. Não um montante, mas uma porcentagem do que eu recebo. No dízimo, Deus estabelece a porcentagem. Na oferta, quem que estabelece a porcentagem? Eu estabeleço. Deus me dá a liberdade de eu determinar uma porcentagem. Eu estava fazendo as contas, o pastor me entregou isso aqui, no começo do sermão. Muito interessante. Orçamento operativo da igreja para 2018. Muito interessante. Eu não sabia muita coisa que está aqui. Porque você sabe que o orçamento para operar a igreja aqui, não vem do dízimo. O dízimo, eu sou dizimista também, eu entrego o meu dízimo. Ontem entreguei meu dízimo, no site. O nosso dízimo não fica aqui. O dízimo vai ser todo reunido e vai ser distribuído equitativamente entre os missionários, no mundo todo. É assim que funciona. Como é que é sustentada a igreja aqui? É com as ofertas. E a orientação de Deus é que eu não posso usar intercambiavelmente dízimo e oferta. Dar dízimo como se fosse oferta e dar oferta como se fosse dízimo. Não. Dízimo é uma coisa, Deus estabeleceu, você pode ler lá em Levítico, Deuteronômio, Números, que Deus diz sobre como o dízimo deveria ser usado. Quando eu não entrego o dízimo do jeito que devia ser entregue, então é a mesma coisa que não está devolvendo. Eu devia entregar do jeito como Deus estabelece que eu devo entregar. Mas é a oferta que sustenta a casa de Deus. Você quer ver? Eu só vou ler por curiosidade algumas coisas que tem aqui, que foram gastas, onde foram gastas as nossas ofertas em 2017. Água, eletricidade, gás, lixo, manutenção e limpeza, mortgage, reforma, impostos, seguro, cozinha, doações especiais, educação, festas especiais, material de escritório, miscelânea, taxa bancária, telefone, internet. Agora nos ministérios, acampamento, áudio e vídeo, assistência social, aventureiros, comunicação, desbravadores, escola sabatina, evangelismo, food bank, e alguns de nós aproveitamos disso, né? Jovens, literatura, mini centro white, música, saúde e temperança, recreação. Essa é uma lista de algumas coisas, alguns dos usos que são feitos da nossa oferta, não do nosso dízimo. Eu fiz uma conta baseado no que o pastor me deu aqui, e mais uma conta rápida, deu para ver que aqueles que dizimam nessa igreja estão entregando, em média, 6,8% do seu salário como ofertas. Isso é uma porcentagem muito boa. A igreja está de parabéns. Ou seja, aqueles que estão dizimando, além do dízimo, estão entregando, em média, 6,8% do seu salário como ofertas, baseado nos dados de 2017. Achei muito interessante, eu não esperava que fosse isso. Muito interessante. Isso revela que tem muita gente que está dando mais do que isso, bem mais do que isso, e claro, alguns estão dando menos. Se você quer começar a fazer um pacto de ofertas com Deus, não comece para ajudar a igreja. Não faça isso para ajudar a igreja. Faça isso como uma forma de conhecer o seu Deus. Porque esta é uma disciplina espiritual que ajuda a exercitar a minha fé. Se eu não creio que existe um Deus no céu que me sustenta e que abre as portas para mim e que repreende o devorador, então eu não vou ser trouxa de devolver dízimo e entregar oferta. Quem cuida de mim sou eu, não tem um Deus no céu. Não tem um Deus no céu que vê todas as coisas, que faz milagres. O Deus que eu adoro, na verdade, é um Deus social. Eu vou na igreja porque tem um povo legal lá, mas eu, no fundo, não creio em Deus, que Deus existe. E eu quero dizer para você, quando eu tenho que sentar para calcular o meu dízimo, minha oferta, eu cada vez preciso me perguntar, que tamanho é o meu Deus? Que tamanho é o seu Deus? Se você quer hoje fazer um pacto de ofertas com Deus, além do seu dízimo, eu sugiro a você colocar um número naquele espaçozinho que tem no terceiro item. No último item, tem um espaçozinho para você colocar uma porcentagem. Mas posso dar um conselho para você? Minha sugestão para você é a gente fala em inglês, begin low so that you may grow. Começa baixo para você poder crescer.
Não começa, eu estou animado, estou confiando em Deus, vou pôr uma porcentagem alta de oferta, e depois, daqui 1 mês, 2 meses, você volta atrás. Começa, faz uma proposta por um período. Vamos dizer assim, você propõe esse ano. Começa com uma porcentagem baixa, não começa com porcentagem alta. Para cada vez que você receber um salário, receber uma entrada, você lembrar de quem deu. Por isso que é percentual, porque me remete à bênção. Eu preciso olhar para a bênção para calcular a porcentagem. Então você nunca vai dar para ser abençoado. Quando você dá de forma percentual, você dá porque você já foi abençoado. E a sua entrega do dízimo e da oferta é um reconhecimento da bênção de Deus. Eu só vou terminar contando isso, que eu não sei se eu já contei aqui, mas se contei, vou contar de novo. O tesoureiro mundial da igreja é o pastor Juan Presto. Ele é dominicano, um homem de Deus, admiro muito ele. E esses dias nós estávamos conversando e ele disse o seguinte, sabe que eu tenho alguns envelopes de dízimo e oferta lá na minha casa. Ele diz, eu sei que eu posso dar pela internet e tal, mas eu gosto de preencher o envelope na minha casa. Eu levo envelopes e deixo lá na minha casa. Então, quando chega o dia do meu salário, eu pego o envelope, estou sozinho lá na minha sala, no meu escritório em casa, eu preencho o envelope e eu coloco um cheque dentro. Eu não faço assim, ele faz. Eu ponho um cheque dentro. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, sabe que o povo de Israel ia para o templo e eles pegavam algumas ofertas e eles balançavam as ofertas assim. Sabe por que eles balançavam? Eram chamadas ofertas movidas. Eles, como que falavam assim, Senhor, recebe a minha oferta. Recebe a minha oferta. Muito obrigado, Deus. O Senhor me deu emprego, o Senhor tem me cuidado, o Senhor me protegeu essa semana. Eu venho até a tua casa trazer a oferta para te agradecer, porque o Senhor é bom. E então eles faziam assim, ele falou, sabe o que eu faço? Você não conta para ninguém? E vocês não falam porque eu estou contando, tá? Ele falou assim, ninguém está me vendo mesmo, eu estou sozinho na minha casa, eu me ajoelho lá, eu pego o meu envelope e eu faço assim com o meu envelope. Eu achei aquilo tão interessante, eu falei, meu Deus, me ajuda a ter essa visão de que eu não estou ajudando a igreja. Claro que vai ser usado pela igreja, pregação do evangelho, todas essas coisas, mas não é por isso que eu quero dar, não é essa a primeira motivação. Minha primeira motivação é reconhecer a grandeza do meu Deus, o amor do meu Deus, o cuidado do meu Deus por mim. Agora, quero convidar você a segurar sumiu o meu papelzinho aqui, meu cupomzinho, na sua mão. Segura na sua mão. E eu quero convidar você para a gente orar por isso, as suas decisões. Você já escreveu tudo que você tinha que escrever aqui? Você não vai devolver, você vai guardar na sua Bíblia. Não deixa para decidir depois. É importante você decidir aqui. E agora, com o seu papelzinho na mão, nós vamos orar. Vamos fechar os olhos, pode ficar sentado mesmo. Vamos orar? Nosso Deus, final deste sábado, desse momento de adoração, em que estudamos a Tua Palavra, nós estamos com um pequeno pedaço de papel nas mãos, que representa grandes coisas na nossa vida espiritual. Aqui estão simples disciplinas espirituais, que têm como objetivo fortalecer ou desenvolver a nossa fé. Nós somos tão pequenos, Senhor. Se olhamos para nós mesmos, não podemos fazer propósitos, porque nós somos falhos, nós somos inconstantes. Mas quando lembramos da palavra de Jesus que disse, sem mim nada podeis fazer, então nós queremos descansar na força de Jesus, não na nossa própria força. Foi por isso que Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Senhor, hoje decisões estão sendo tomadas, em vários desses pontos, ou estão sendo reafirmadas. Em todos os casos, Senhor, coloca a Tua bênção sobre essas decisões, que podem ser simples agora, mas podem ter resultados eternos, não só para a pessoa que decidir, mas talvez para toda a sua família. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.